Irmãos e amigos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem comigo o texto dos Salmos, capítulo de número 39. E eu queria fazer a leitura de todo o Salmo para meditarmos nessa noite. Salmos, capítulo número 39, diz assim a palavra de Deus: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém uma mordaça à minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio e calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano não passa como uma sombra, não passa de uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros, não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não permita que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe da Tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de Ti. Sou como um peregrino e todos os meus pais foram assim. Desvia de mim o Teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Meus queridos, esses dias eu estive lendo, na verdade relendo um livro, e eu encontrei um relato nesse livro que, de certa forma, exemplifica muito bem o tema que nós trataremos nessa noite. O relato do livro era sobre um jovem de 17 anos que acabou se apaixonando por uma atendente de loja de produtos musicais. E então, 2 vezes por semana, ele ia até a loja e ele comprava um CD. E sempre, como desculpa, ele dizia que o CD era para a mãe, para a irmã, para o pai, para o vizinho. E os meses foram se passando e haviam acúmulos e mais acúmulos de CD. Só que ele nunca tinha coragem de chamá-la para sair. Um dia, ele contou dessa paixão que ele tinha por essa atendente à mãe dele. E a mãe, conhecendo o filho tímido que possuía, incentivou ele a fazer o seguinte: por que você não deixa um bilhete para ela? E então, ele achou uma boa ideia e fez como a mãe havia dito. No bilhete, ele havia colocado a seguinte frase: eu não sou apaixonado por música, como muitas vezes a gente falou em nossas conversas. Na verdade, eu sou apaixonado por você. Todas as vezes que eu fui na loja comprar um CD, não era porque eu queria presentear alguém, mas é porque eu queria estar perto de você. Você não gostaria de sair comigo? E então ele colocou o bilhete e assim, em cima do balcão, e assim que a jovem entregou o CD que ele havia comprado, ele saiu da loja em um pé só. Ela até ficou assustada, porque ele nunca havia saído daquele jeito, mas acabou percebendo aquele bilhete em cima do balcão. Imediatamente, quando ela lê aquele bilhete, aquela moça ela começa a transbordar de alegria, porque, na verdade, durante os meses de conversa, ela acabou também se apaixonando por ele. E então ela decidiu: quando o expediente acabar, a primeira coisa que farei vai ser mandar uma mensagem para ele. E então o expediente acabou e durante a noite ela escreveu uma mensagem
dizendo tudo o que sentia e que estava ansiosa por esse encontro que ele havia feito por meio daquele bilhete. E então ela manda mensagem. E alguns minutos depois, o telefone toca. E quando ela percebe que o número era o dele, ela começa a festejar, ela começa a se alegrar, porque provavelmente escutaria a voz do seu amado. Mas a tristeza começou a tomar de conta do coração dela, quando ela percebe que não era a voz do seu amado. Na verdade, era a voz da mãe dele, avisando que há poucos minutos o seu filho havia se envolvido em um acidente e havia morrido. Histórias como essa, meus irmãos, elas nos lembram da brevidade da vida. Um jovem de 17 anos, apaixonado, que tinha tudo pela frente, mas infelizmente acabou partindo dessa vida. A vida, meus irmãos, ela é breve. Não importa a idade que você tenha, ela é breve. Eu sei que essa é uma verdade que nós evitamos falar ou pensar, principalmente quando nós somos jovens, quando estamos com a saúde em dia. Mas, no entanto, meus irmãos, cedo ou tarde, nós teremos que pensar na brevidade da vida. Algumas vezes nós seremos obrigados e levados a pensar na brevidade da vida quando um ente querido, ele se vai prematuramente, inesperadamente. Outras vezes nós seremos obrigados a pensar na brevidade da vida quando nós vamos envelhecendo. Eu acho que todo mundo aqui já pensou naquela frase: meu Deus, parece que foi ontem. E de fato, meus irmãos, nesse mundo tudo parece que foi ontem. Nós caminhamos rapidamente do nascimento ao dia da nossa morte, é um simples pulo. Pare para pensar agora, você se lembra de coisas muito vívidas quando você tinha 15 anos. Eu me lembro de muita coisa quando eu tinha 8 anos. Hoje eu estou prestes a fazer 41. Para mim foi como se fosse ontem. Porque de fato, meus irmãos, a vida ela é breve. Agora, no entanto, para mim não há uma situação que nos faça meditar mais na brevidade da vida do que quando nós passamos ou enfrentamos uma doença grave. Essa era a situação do salmista. O salmista estava enfrentando aqui nesse salmo uma doença grave. E na mente dele, como diz o último versículo do salmo, ele estava pensando que iria morrer logo, logo. Ele achava que não sairia daquela situação. E de fato, meus irmãos, quando nós somos tomados por alguma doença, nós temos a tendência, quando essa doença ela se perdura por muito tempo e ela é muito agressiva, nós temos a tendência de pensar, realmente, dessa daqui eu não escapo. Algumas doenças, meus irmãos, elas não apenas nos fazem pensar na brevidade da vida. Algumas doenças trazem medo, algumas doenças trazem ansiedade, e algumas doenças, meus irmãos, podem nos levar a tomar decisões que são contrários à vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, no auge de alguma enfermidade, nosso coração é tentado a duvidar do amor de Deus por nós. Se Deus me ama tanto, por que Ele permite isso? Por que Deus permite guerras? Por que Deus permite que tantos jovens vão tão cedo da vida? Por que Deus permite que tragédias assolem a humanidade? E nós não podemos, meus irmãos, duvidar do amor de Deus, questionar a bondade de Deus, porque Deus permanece bom apesar de todas as tragédias que nós possamos enfrentar em nossa vida. E com base, meus irmãos, na experiência de Davi aqui, nós podemos tirar algumas lições que podem nos auxiliar a reagirmos de forma sensata, equilibrada, quando nós estivermos diante da brevidade da vida, enfrentando as mesmas situações que o salmista enfrentou quando escreveu esse salmo. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira verdade que eu aprendo aqui: a vida é breve. Vigie o que sai da sua boca. A vida, ela é breve. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Olha o que é que diz o verso 1. Olhem mais uma vez comigo o verso 1.
Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei uma mordaça à minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Meus queridos, nos momentos de enfermidade nós temos duas grandes oportunidades. A primeira delas é ser um bom exemplo. A segunda delas é o oposto, é ser um mau exemplo. Na enfermidade, meus queridos, é um bom momento para nós mostrarmos a todos aqueles que estão à nossa volta que o nosso Deus, Ele é suficiente para a nossa vida, Ele é suficiente para alegrar a nossa vida, para nos dar contentamento, apesar de todas as adversidades que nós possamos enfrentar. É também nos momentos de dificuldade, meus irmãos, que muitas vezes somos levados a dar um mau exemplo por causa da nossa murmuração. Davi está doente, mas ele não quer usar a sua boca para pecar contra Deus. Quando nós estamos enfermos ou passando por qualquer tipo de dificuldade, nós temos uma tendência muito clara de fazer o oposto do que fez Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Mas apesar de todas as intempéries que Jó enfrentou, a única coisa que consegue sair da boca dele são palavras de bênção. Ele adora a Deus, ele não murmura contra Deus. Na verdade, ele adora. Mesmo quando a sua mulher perde a razão, talvez pelo luto de 10 filhos, e manda que Jó amaldiçoe a Deus e peça a morte, ele diz: tu falas como uma louca, aceitamos o bem, não aceitaríamos o mal, tudo provém da mão de Deus. Tudo é permissão ou decreto de Deus. Nós não podemos esquecer disso jamais. Davi provavelmente conhecia a história de Jó. E ele toma medidas extremas aqui para não pecar contra Deus enquanto enfrentava aquela enfermidade. Note que ele usa um termo interessante. Ele diz: colocarei uma mordaça na minha boca. E eu fui olhar a palavra mordaça lá, é literalmente aquilo que nós botamos nos animais para colocar freio neles. Quando um cavalo está com, acho que é bride, algum mecanismo que está na boca dele, que quando ele começa a correr, o cavaleiro puxa para trás, aquilo causa dor e ele é obrigado a parar. Davi quer colocar uma espécie de mordaça para que ele não use a sua boca para maldizer a Deus enquanto ele estava enfrentando aquela doença. Ele sabia que tudo na vida, aquela doença, tudo é passageiro. Ele não queria pecar contra Deus. Na verdade, ele não queria tornar e fazer da sua boca sair palavras que trouxessem maledicência contra Deus. E ele diz a razão ainda no verso 1. Veja o que o texto diz no verso 1. Ele estava na presença de pessoas que não criam em Deus. Enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Pessoas desse tipo, meus irmãos, que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, o que eles mais desejam é ver a gente murmurar contra Deus, blasfemar contra Deus, ou maldizer a Deus, para que depois eles possam dizer: você não é crente? Cadê a sua fé? Davi sabia do que essas pessoas poderiam dizer se vissem ele murmurando, então ele fica em silêncio. Davi não está aqui, meus irmãos, primeiramente preocupado com a sua cura, embora ele peça isso depois. Ele está preocupado aqui, em primeiro lugar, em não pecar com a sua boca, em não fazer com que as suas palavras demotivem as pessoas acharem que não vale a pena confiar em Deus. Porque quando nós murmuramos, quando nós maldizemos, quando nós estamos insatisfeitos, nós somos um mau exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Nós dizemos que Deus é suficiente, mas constantemente estamos lastimando. Davi não quer dar nenhum motivo para as pessoas maldizerem ou desacreditarem da fé em Deus. O problema de Davi aqui foi que ele ficou tão preocupado em não pecar, em não blasfemar com a sua boca, que ele acabou perdendo a oportunidade, meus irmãos, de falar das coisas boas que Deus havia feito por ele. Notem comigo algo interessante nos versos 2 e 3. Ele diz assim: eu fiquei em silêncio, emudeci, calei a respeito do bem.
e a minha dor se agravou, o coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim, e então eu disse em alta voz. Mas percebam no verso 2, eu emudeci, calei até mesmo a respeito do bem. Davi estava tão angustiado e com tanto medo que ele se concentrou em ficar calado. E ele deixou de anunciar as bondades que Deus já havia feito por ele. E muitas vezes isso acontece conosco. Davi, meus irmãos, deveria saber que o sofrimento é uma ótima oportunidade para mostrar aos outros que Deus é suficiente, que servir a Ele na saúde e na doença é o que mais desejamos. Davi, com certeza, como eu disse, conhecia a história de Jó, mas infelizmente, devido à severidade da sua dor, da sua doença, do seu problema, ele acabou se calando e deixando de proclamar a bondade de Deus, aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Meus irmãos, não deixe que a enfermidade, decepção ou qualquer outra coisa te faça deixar de crer e anunciar que Deus é bom. Não deixe que nada lhe impeça. Não é porque Deus permitiu alguma tragédia na sua vida que Ele quer o seu mal. Pregue todo santo dia para você, no leito da enfermidade ou de qualquer outro problema, Romanos capítulo 8 e 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que diante de alguma enfermidade, alguma tragédia, nós temos dificuldades de enxergar e de perceber como aquilo está cooperando, mas está. Meus irmãos, um dia tudo fará sentido e não é nesse mundo. Não é nesse mundo que as coisas farão sentido. Não há uma gota de sofrimento, não há uma gota de dor que esteja fora da vontade de Deus. Deus controla absolutamente tudo e um dia Ele trará a Ele mesmo, a glória por todas as coisas. E quando nós soubermos como o nosso sofrimento se encaixou de uma forma em que Deus foi glorificado, nós nos alegraremos por aquilo que Ele permitiu passarmos nessa vida, por cada dor, por cada sofrimento, porque nós contemplaremos finalmente naquele dia que o nosso sofrimento, assim como o sofrimento de Jesus, assim como o sofrimento de José, como o sofrimento de Jó, como o sofrimento de tantos santos do passado, serviu para enaltecer a glória de Deus e mostrar que Ele é melhor, que Ele é maior, que Ele é suficiente, apesar de qualquer coisa que aconteça em nossas vidas. Um dia tudo fará sentido. Não use, meus irmãos, sua boca para maldizer o nosso Deus em tempos de adversidade. Davi tinha uma preocupação muito clara em não murmurar. Você tem essa mesma percepção? Você tem essa mesma preocupação? Nós não podemos esquecer do que Jesus ele diz em Mateus 12, verso 33 ao 37, que ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amor por Deus, de louvor pela sua bondade, em reconhecimento a tudo que Ele fez por você sem você merecer, lembrando de todos os tesouros, de todas as ricas promessas que Ele fez, nenhum sofrimento vai tirar o júbilo da sua boca. Você sempre será grato a Deus. Então avalie se o que sai da sua boca aproxima as pessoas de Deus ou afasta as pessoas de Deus por meio da murmuração. Tome cuidado, como Jesus mesmo diz no capítulo 12 de Lucas, que um dia nós prestaremos contas de todas as palavras que saíram da nossa boca, quando nós deixamos, meus irmãos, de bem dizer ao nosso Deus, quando passamos por adversidades, quando deixamos de proclamar a bondade de Deus, a nossa dor só aumenta, a nossa tristeza, a nossa agonia só aumenta. É o que aconteceu com Davi. Ele está calado, mas veja o verso 3, a dor aumentou. A dor aumentou tanto que ele começou a meditar. Enquanto ele meditava, ele percebeu: eu estou cometendo um erro. Eu preciso, em meio a essa enfermidade, bendizer a Deus e anunciar as maravilhas e a glória de Deus. Eu preciso contar para os outros que, apesar do sofrimento que eu estou enfrentando, Deus é bom, Deus é suficiente. Enquanto Davi estava com a dor, ela se uniu à dor da negligência. Davi não defende a Deus, Davi está no meio de ímpios, em uma oportunidade ímpar para falar do amor de Deus, para pregar sobre a suficiência de Deus, mas ele está calado, então a dor aumenta. É possível, meus irmãos, que Davi tenha
ouvido muitos comentários do tipo: Deus realmente o ama? Deus realmente está com ele? Se isso é verdade, por que ele está doente? Por que ele está deitado em um leito de enfermidade? Será que realmente vale a pena servir a um Deus que nos permite passar pelos vales de lágrimas? Provavelmente Davi escutou isso e Davi perdeu uma oportunidade de mostrar por algum tempo. Enquanto ele estava calado, ele perdeu a oportunidade de mostrar, meus irmãos, que todas essas pessoas estavam erradas. Que todas elas tinham uma ideia errada sobre Deus. Esse não era o Deus que ele cria. Esse não era o Deus que havia sido tão bondoso para com Davi. Meus irmãos, nós devemos usar as nossas adversidades para anunciar aos outros que vale a pena esperar por Deus. Vale a pena esperar pelo auxílio de Deus. Vale a pena lembrar o que diz nos outros salmos sequenciais ao 39. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Não é eu esperei com impaciência. Não, isso não é eu esperei com ansiedade. Eu esperei com paciência e o Senhor veio até mim. Nós precisamos, meus irmãos, usar as adversidades para levar os outros a conhecerem, confiarem e descansarem em Deus, a dependerem de Deus. Após Davi meditar, meus irmãos, é interessante porque o texto diz que enquanto ele meditava, enquanto ele tinha perdido a oportunidade de enaltecer a Deus em meio àquela doença, agora Davi grita. Interessante, né? Ele está em silêncio, mas agora no final do verso 3 ele grita, ele quer falar em alta voz, ele quebra o silêncio e ele nos ensina uma segunda lição sobre a brevidade da vida. A vida é breve, meus irmãos. Em segundo lugar, cuidado com as falsas esperanças. Cuidado onde você coloca as suas esperanças. Veja, meus irmãos, verso 4 em diante. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, prestem atenção, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Havia uma tradição, meus irmãos, bem curiosa na Roma antiga, pastor Wesley. Os imperadores romanos, quando eles conquistavam vitórias militares, e muitas dessas vitórias avassaladoras, era comum quando eles voltavam para Roma, né, tinha toda aquela procissão, era gente batendo palma, era gente gritando, era gente dançando, era gente enaltecendo, uns dizendo que o imperador era divino, mas eles costumeiramente, todos os imperadores colocavam um escravo na carruagem real. E enquanto o imperador seguia na marcha vitoriosa, o escravo sussurrava pelas costas do imperador a seguinte frase: mementi mori. Numa tradução do latim para o português significa: você é mortal. Vai passar. Toda a vitória, todo o glamour, todo o que você acumulou vai passar. Assim como esses imperadores, meus irmãos, o rei Davi conseguiu riquezas, famas. Quando se pensa no reino judeu, no reino de Israel, o primeiro rei que vem à mente é quem? Davi. Até mesmo Salomão é suplantado pelo poder, pelo esplendor das batalhas que Davi travou, das riquezas que Davi acumulou para construir o templo. Davi foi um homem extremamente conhecido da sua cultura, mas apesar, meus irmãos, de toda a sua riqueza e fama, Davi teve que lidar com a brevidade da vida. Assim como os imperadores, a riqueza e a fama acumulada por Davi não o fariam viver para sempre.
Ele não poderia de forma alguma colocar a razão da sua vida nas riquezas, porque elas são passageiras. Na verdade, o autor diz que ele nem sabe quem vai ficar, como vai gastar aquilo que você ajuntou. Não há nada de errado, meus irmãos, em juntar dinheiro para uma boa aposentadoria ou para algum investimento. Não há nada de errado, isso é positivo. O problema é você colocar a razão da sua vida nas posses, nos bens materiais, porque eles são passageiros. A sua esperança deve estar firmada, meus irmãos, unicamente, tão somente no Senhor. É por isso que Davi diz: Senhor, o que é que eu espero? A minha esperança está em Ti. Eu sei que dinheiro ajuda muito, não é verdade? Na hora da enfermidade, Davi estava enfermo, né? E com certeza poderia pagar os melhores médicos. Existe uma diferença muito grande em você ser tratado de um câncer no sírio-libanês e outra totalmente diferente é você ser tratado do mesmo câncer pelo SUS, né? Não desmerecendo o SUS, porque eu acho que ele faz milagre. Ele faz muito milagre. Mas o dinheiro pode pagar os melhores médicos, o dinheiro pode pagar os melhores tratamentos, mas o dinheiro não pode retardar a morte. A vida continua sendo breve. E por mais rico que você seja, um dia você partirá. E então eu pergunto: aonde está a sua esperança nessa vida? Aonde você vai colocar a esperança quando o dinheiro não puder lhe ajudar? Quando a sua fama não adiantar de nada? Quando a beleza do seu corpo se esvair com a idade? Aonde você colocará a sua esperança para além dessa vida? Davi, meus irmãos, jamais se entregou a uma mentalidade apenas aqui e agora. Esses dias eu estava conversando com o irmão Wilton, na verdade antes de ontem. A gente estava pensando sobre um grande amigo nosso, de 20 anos atrás, né, Wilton? 20 anos mais ou menos, talvez mais, né? E ele era um cara muito humilde, além de humilde, muito inteligente, tanto no caráter, como também em sua condição financeira. Mas infelizmente hoje, ele se encontra dominado pela mentalidade materialista. Ele deixou de crer em Deus para crer no dinheiro. Ele deixou a sua esperança em Deus, como nós vimos constantemente ele dizer, né, Wilton? E agora a sua esperança está apenas no dinheiro, no que ele conseguiu, nos seus investimentos da bolsa. E isso, meus irmãos, tem amargurado a vida dele, ele nem sequer sabe. Talvez seja o mais infeliz dos homens, procurando a felicidade onde ela não resiste. O capítulo 15 de 1 Coríntios diz que se a nossa esperança em Cristo está apenas reduzida a esse mundo, somos os piores, os mais infelizes, os mais dignos de misericórdia dos homens. Nós não podemos, meus irmãos. A Escritura diversas vezes, ela mostra que aqueles que colocam a sua esperança nas coisas, eles acabam tremendamente ruins, seu fim é trágico. Veja comigo, por exemplo, a parábola contada pelo nosso Senhor em Lucas 12, eu peço que seja projetada aqui, Lucas 12, versículo 15 em diante. Eu quero que vocês olhem para essa parábola e percebam que Jesus está aqui alertando sobre o perigo de fazer das riquezas a razão da nossa esperança. Ele diz o seguinte, Lucas 12, verso 15, cuidado. Há um solene cuidado aqui, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo mesmo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus disse, louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus.
Textos como esse, meus irmãos, nos chamam a meditar onde temos colocado a nossa esperança. Qual é a sua visão sobre o dinheiro? Você o gasta ou ele te consome? Quem manda em quem? Onde você tem investido? Nesse mundo ou no reino de Deus? Qual é a razão maior da sua existência? Se é nas coisas desse mundo, o seu fim é apenas tristeza e destruição. Cuidado com as falsas esperanças, a vida é muito breve. Tome cuidado onde você coloca a razão da sua vida, onde você espera, porque ela é muito breve, como foi breve para esse homem da parábola, como foi breve para Davi, como é breve, meus irmãos, para todos nós. No entanto, não é apenas uma questão de dinheiro que acaba iludindo os homens com falsas esperanças. Às vezes as falsas esperanças vêm de outros lugares. Nosso coração é a fábrica de ídolos, como disse certo autor. E muitas vezes nós idolatramos um relacionamento, idolatramos um corpo, idolatramos uma faculdade, idolatramos isso e aquilo, e achamos que nós só teremos sentido para a nossa vida, só teremos razão de ser da nossa vida, se nós estivermos com essas coisas. E então somos facilmente iludidos por um coração, meus irmãos, que não encontrou contentamento em Deus, por um coração que não tem os seus olhos fixos em Deus. Davi nunca colocou, meus irmãos, a razão da sua esperança na força ou na riqueza. Apesar de ser um homem que tinha tudo aos olhos do mundo, a sua esperança estava no Senhor. E aqui eu chego à última lição que Davi nos ensina. Em último lugar, a vida é breve, portanto, busque o perdão de Deus. Não é apenas uma questão de cuidado com as falsas esperanças, nem do que sai na sua boca. É questão também de buscar o perdão de Deus enquanto se tem vida. Olha o que Davi diz, a partir do verso 7, a gente vai ler todo o restante e vai encerrar. Ele diz: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não permita que os insensatos zombem de mim. Emudeça e não abra os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe da Tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é passageiro. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta o grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de Ti, peregrino como foram os meus pais. Desvia de mim o Teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu morra e passe para o além. Nesses versos, meus irmãos, nós aprendemos que a origem da doença de Davi era um pecado que ele havia cometido. A origem da doença de Davi aqui era a mão da disciplina de Deus caindo sobre ele. Nós não sabemos qual foi o pecado aqui que Davi cometeu. O fato é que esse pecado não ficou sem disciplina. A mão do Senhor pesou contra Davi e então trouxe uma enfermidade sobre Davi. Deus, Ele é um pai amoroso que Ele disciplina os seus filhos para que eles não coloquem a esperança em falsas ilusões. Davi aqui está sendo disciplinado por Deus para ser atraído até Ele. No entanto, meus irmãos, de nenhuma forma esse salmo ensina que toda doença é fruto do pecado ou da disciplina de Deus. Não é isso que o salmo quer fazer. O salmo quer ensinar sobre as consequências naturais dessa vida. Muitas vezes nós estamos enfermos, mas não foi por alguma questão do pecado. Não foi. Às vezes nós estamos apenas ficando velho. Às vezes estamos apenas com reumatismo ou talvez com Alzheimer. Existem doenças que são naturais. Quando a gente vai envelhecendo, vai aparecendo todo tipo de doença. Mas às vezes, meus irmãos, algumas doenças são frutos da mão de Deus disciplinando alguém para alertá-lo da sua conduta pecaminosa e tentar tirá-lo daquela situação. Cada um, meus irmãos, sabe de si, e Davi sabia que aquela doença era culpa do seu pecado, era consequência do seu pecado.
Nós precisamos ter isso em mente. O pecado, ele traz consequências. E enfermidade é a menor delas. É a menor delas. A maior consequência do pecado, meus irmãos, é a separação que ele traz do homem para com Deus. Notem que Davi aqui se considera como um forasteiro, como um estrangeiro. Alguém que não mora com Deus, ele está ali simplesmente inimigo de Deus, distante de Deus por causa do seu pecado, porque o pecado de fato separa o homem de Deus. Então Davi busca o perdão de Deus. Ele sabe que a vida é breve, ele sabe que está morrendo, mas ele não quer morrer no pecado. Ele não quer ficar naquela condição. Então ele coloca a sua esperança em Deus, ele reconhece o pecado, ele reconhece a justiça de Deus em discipliná-lo, e então ele clama pela misericórdia. Davi está pedindo aqui a Deus, nesse último versículo, alívio. Ele quer que Deus o perdoe, que cure ele daquela doença. Ele está arrependido, está pedindo a Deus para tirar a sua mão de sobre ele, para que ele possa ter paz, para que ele possa tomar alento, para que ele possa usar os últimos dias da sua vida para louvar, para engrandecer e para exaltar o nome de Deus. Ele quer ser perdoado para continuar servindo a Deus. Ele pede perdão a Deus. Ele não quer morrer no seu sofrimento, ele não quer morrer no seu pecado. E todos nós deveríamos fazer a mesma coisa, meus irmãos. Todos nós deveríamos fazer a mesma coisa. A vida é muito breve e a eternidade é muito longa. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o perdão de Deus para os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Deus constantemente nos avisa, nos disciplina, nos chama a atenção pelo sofrimento, pela doença, por qualquer outra coisa. Ele nos chama a reconhecer os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados e a nos voltar para Ele, pedindo perdão, cura, não apenas para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. A vida é muito breve, meus irmãos, para gastar no pecado, para viver no pecado e depois terminar acordando no lugar de tormento eterno. Você precisa buscar o perdão de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. O que você faria se o Senhor revelasse a você o dia da sua morte? Davi pede uma coisa aqui, meus irmãos, que eu não tenho coragem de pedir não. Senhor, me diga aí quando é que a minha vida vai acabar. Me diga aí qual é o cumprimento dos meus dias. Quando é que eu vou passar dessa para outra? Se você soubesse que você iria morrer quando saísse daqui, haveria gratidão no seu coração a Deus por tudo que Ele permitiu você viver, ou havia desespero? Você já parou para pensar, se hoje fosse o seu último dia nesse mundo, você estaria em paz, tranquilo, para passar para o outro lado? Você tem a paz necessária, a confiança necessária em saber que você não será encerrado em um local de tormento eterno? Você tem essa segurança? Você pode olhar para si mesmo. Eu sei que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Talvez alguns aqui, diante de tudo que eu disse, digam: Moisés, se eu morrer hoje, eu tenho quase certeza que eu vou para um lugar distante de Deus. Essa é a sua hora. Esse é um bom momento de você buscar o perdão de Deus, e o perdão de Deus que há apenas em Cristo Jesus. Houve um homem no Antigo Testamento que Deus disse a ele que ele iria morrer. Deus até disse o tempo, disse: olha, você vai viver mais 15 anos. Você tem mais 15 anos de vida. E aquele homem imediatamente diz que ele coloca toda a casa em ordem. Mas depois de colocar a casa em ordem, ele vai até o templo e ele ora a Deus, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus por mais tempo, e o Senhor, em sua misericórdia, concede a ele. Talvez você esteja aqui nessa noite, nessa condição, você não sabe, ou talvez até sabe, diante de tudo que eu disse aqui, de tantas outras pregações que você ouviu, aonde você vai. E talvez essa é a noite em que você possa desfrutar o perdão de Deus que há em Cristo Jesus.
Você pode nessa noite reconhecer que Jesus é aquele que morreu pelo seu pecado, pagou todos os seus pecados e garante a você um lugar ao lado de Cristo no reino eterno. Você pode fazer a sua decisão nessa noite em reconhecer que é pecador e que a solução para a sua situação está unicamente em Jesus Cristo. Você pode receber pela fé hoje o livramento, a salvação, a cura para o maior mal que o ser humano pode enfrentar, o mal que habita dentro dele mesmo, que só levará ele à condenação eterna. Que você possa entregar a sua vida hoje ao Senhor, que você possa sair daqui lavado e remido pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo.